Na aula de hoje vamos resolver algumas questões de lançamento horizontal. Eu vou fazer com vocês algumas questões lá na página 28 e página 29. Já vai abrir no seu material para a gente resolver essas questões. Bora para a aula? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Sanhan aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês e na nossa aula de hoje eu vou resolver algumas questões. Lançamento horizontal, né? Você tem que lembrar da teoria da aula passada, revise tudo aquilo. A nossa tabelinha mágica também, vocês já perceberam que ela vai voltar a aparecer. Então, revise isso tudo para a gente conseguir fazer essas questões de forma bem tranquila, tá? É bem tranquila. A gente tem poucas coisas para saber, novas, praticamente não tem que saber nada novo, né? Você tem um movimento no eixo X, que é um movimento uniforme, a gente estudou isso lá no comecinho do primeiro bimestre. O movimento no eixo Y é um movimento de queda livre, a gente vem estudando isso faz muito tempo também, um movimento uniformemente variado, tudo bem? Se você quiser fazer por fórmulas, o movimento vertical, que é uma queda, né, é um movimento uniformemente variado, você tem que se lembrar disso, você tem três fórmulas. Você tem Vivoati, Torricelli e você tem o sorvetão. Continua sendo essas três fórmulas. No eixo X, movimento uniforme, só tem uma fórmula, velocidade é igual a ΔS por ΔT, ou distância por tempo. Tudo bem? Bora para a aula. Bora resolver? Primeira questão, lembre-se que estamos lá na página 28, questão número 10. Vou começar pela questão número 10, no finalzinho da aula eu volto para fazer a questão número 9 com vocês, tá bem? Vamos, como sempre, anotar as partes mais importantes, ver o que a questão está perguntando para nós. Presta atenção comigo, hein, gente? Uma pedra presa a um barbante está girando num plano horizontal a 5 metros de altura. Então, um plano horizontal, né, a 5 metros de altura. Então é a mesma coisa que você tivesse a 5 metros de altura rodando um barbante desse jeito assim, né, rodando, beleza? Aí vamos ver aqui mais que ele fala para nós, segue comigo a leitura. Quando, né, ocorre a ruptura do barbante, então o barbante vai arrebentar. Então ele fala para nós assim, a partir desse instante, a componente horizontal do deslocamento da pedra até ela atingir o solo é de 8 metros. Então, tá bom, 8 metros. A gravidade vale 10, a gente já sabe disso, e despreze a resistência do ar. Determine a velocidade da pedra no instante da ruptura do barbante em metros por segundo. Tudo bem, gente? Entenderam? Bom, deixa eu fazer aqui, não tem muito como anotar muita coisa, tem como a gente desenhar. Então, deixa eu explicar isso para vocês um pouco melhor. Pensa assim, né? Faz de conta a altura, né, que isso vai acontecer, é uma altura de 5 metros, tá? Então o que está acontecendo aqui numa altura de 5 metros? Você pegou uma pedra e está rodando ela no barbante, então ela vai estar aqui, rodando aqui. Então ela vai estar fazendo esse movimento aqui, né? Rodando. Só que, por exemplo, num dado momento, esse objeto, né, essa pedra que você está rodando, ela vai estar mais ou menos por aqui. E aí, quando ela está nesse ponto aqui, o barbante que está segurando ela amarrado aqui ao centro, né, ele rompe. Quando esse barbante rompe, o que acontece com essa pedra? Essa pedra vai ser lançada horizontalmente, né, com uma velocidade que é justamente o que ele quer saber, né? Ele fala assim, determine a velocidade da pedra, então ele quer saber a velocidade aqui, quando ela é lançada. Se liga numa coisa comigo, ela é lançada num plano horizontal, então o que ele quer saber? Uma velocidade horizontal. Velocidade horizontal, a gente está falando do eixo X, então o que ele quer saber aqui, é quanto vale o Vx. Então, gente, novamente, né, o que você tem que se ligar? Vou até exagerar um pouco aqui, colocar os nossos vetores, né, para você entender isso aqui um pouco melhor. Então, eu tenho aqui eixo X e a gente tem aqui, eixo Y, cara. É o que eu venho conversando com vocês. O eixo X, o movimento não tem nada a ver com o movimento do eixo Y, e o movimento do eixo Y não tem nada a ver com o do X, a não ser um fato que é muito importante, que eu comentei com vocês, a gente chama isso de vínculo, né? Qual que é o vínculo do eixo X com o eixo Y? Vai ser sempre o tempo, tá? Então, o tempo vai ser constante, né? Assim, o tempo vai ser o mesmo, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Cara, vamos pensar aqui, né? O final da questão. Vou até escrever isso aqui para vocês. O que a gente quer saber? Eu quero saber no eixo X quanto vale a velocidade do eixo X. Lembra, eixo X é movimento uniforme. Quanto vale a velocidade no eixo X? Velocidade de movimento uniforme vai ser ΔS por ΔT. Então, beleza. Até aqui, né? Se você notar comigo, o ΔS eu sei. Cadê? Como você sabe o ΔS? Pensa comigo. Que trajetória esse objeto vai fazer? Vai fazer uma trajetória parabólica, então ele vai vir aqui com certa velocidade, vai caindo, então até que ele chega exatamente aqui, que é o ponto no chão, né? Então imagina que isso aqui fosse o chão, tá? E aí, essa distância do ponto em que é rompido o barbante até o ponto em que ele atinge o chão, vale 8
metros. Então isso aqui é o nosso ΔS, né? Em qual eixo? No eixo X, você tem que se ligar nisso. Tudo bem, gente? Agora, o que está acontecendo no nosso eixo Y? Assim, não tem como eu resolver, né? Eu sei o ΔS, não sei o tempo. Onde você vai achar esse tempo? É claro que é no eixo Y, né, gente? Então, assim, ó, o que está acontecendo no eixo Y? O movimento no eixo Y, né? Então, vamos escrever, ó, eixo Y. O que está acontecendo aqui no eixo Y? É uma queda livre, né, cara? Porque ele não tem velocidade inicial no eixo Y. Você não jogou ele para baixo, né? É aquela história do celular, eu dou um tapa nele e ele cai do alto de um prédio de 80 metros. Foi o que eu conversei com vocês. Agora, se você está ligado nisso aqui, cara, qual que é a altura que ele está caindo? 5 metros. Então você sabe que o tempo de queda pela tabelinha que eu construí com vocês é igual a 1 segundo. Então, assim, se você estiver atento, cara, praticamente a questão já acabou aqui, né? Por quê? Você sabe qual é o tempo de queda, né? Como vai cair de uma altura de 5 metros, você sabe que ele vai chegar no chão em 1 segundo. Então, a velocidade vai ser calculada ΔS por ΔT, o ΔS é 8, o tempo é 1, então a resposta vai ser 8 dividido por 1, que é 8 metros por segundo. E acabou. A gente consegue fazer até de cabeça, né, se você estiver atento a isso tudo. Mas agora, Sanhan, eu não lembro como é que você fez isso, não lembro a tabelinha, como é que a gente resolve isso. Ó, cara, no eixo Y é uma queda livre. Conversei com vocês. Qual que é a equação da queda livre? S igual a 5 vezes t ao quadrado. Quanto é o espaço? 5. Então, ó, 5 é igual a 5 vezes t ao quadrado. 5 dividido por 5 é 1, então ó, t ao quadrado vai ser igual a 1, e aí você tem que tirar a raiz quadrada de 1, então o tempo vai ser igual a 1 segundo, beleza? Então assim, isso é um jeito de resolver. Se você souber a tabelinha, fica muito mais fácil, tá? Então, o que a gente descobriu aqui, ó? Eu descobri junto com vocês que o tempo de queda é 1 segundo. Então, ele demora, ó, presta atenção, 1 segundo para vir daqui até aqui, e também demora 1 segundo para fazer esse caminho aqui, ó, daqui até aqui. Então, 1 segundo no eixo X, 1 segundo no eixo Y. Agora já dá para a gente resolver. Vamos resolver aqui. Então a velocidade no eixo X vai ser o ΔS que eu conversei com vocês, é 8, dividido por 1, que achamos agora, e aí a gente acha, ó, velocidade horizontal igual a 8 metros por segundo. E acabamos de resolver a questão número 10. Vou destacar isso aqui com vocês, vou deixar bonitinho e acabamos essa questão. Bora para a próxima? Agora eu vou fazer com vocês a questão número 11, né? Como sempre, gente, vamos anotar as partes mais importantes, fazer uma leitura com calma aqui. Ó, para medir a velocidade de uma bala, preparou-se um bloco de madeira de 0,990 kg. É 1 kg, vai, que foi colocado a uma altura de 0,8 metros do solo. 0,8, eu já vi um número parecido com esse em algum lugar, né? Mas beleza, vamos continuar. Sobre uma mesa plana e horizontal. Então, cara, se você perceber comigo, né? Aqui, o que está acontecendo? Né? Quando esse objeto for lançado a partir de cima da mesa, que movimento que é esse? Que lançamento que é esse? Um lançamento horizontal. Então, esse objeto tem aqui ó, uma velocidade no eixo X. Né? Beleza, vamos continuar aqui. Ó. Perfeitamente lisa, como mostra a figura. Beleza, aí, presta atenção. A bala disparada horizontalmente contra o bloco, em repouso, alojou-se nele e o conjunto bala mais bloco foi lançado com uma velocidade v, que é o Vx, que eu já destaquei ali em cima com vocês, mas vamos destacar isso aqui de novo, né? Ó, foi lançado com uma velocidade v, tá? Aí, gente, ele fala assim, ó, atingindo o solo a 1,2 metros da base. Percebeu? Não tem como o cara fugir desse tipo de situação, né? Se é um lançamento horizontal, cara, é a mesma ideia da questão passada. Não tem como fugir, tá? Aí ele fala, gravidade igual a 10, determine a velocidade do conjunto ao abandonar a mesa, despreze a resistência do ar e eu empuxo, beleza. Despreze tudo, uma situação perfeita, é isso que ele está falando. Então, de novo, né? O que você tem? O que a gente tem nessa questão? Vamos colocar os eixos, assim como eu fiz na questão passada? Olha só, a gente tem aqui eixo X, e a gente tem aqui eixo Y, tá? Gente, o que o movimento no eixo X tem a ver com o movimento no eixo Y? Nada a ver, tá? Então, se você for resolver comigo, ó, lá no eixo X, o que a gente tem? O que ele quer saber? A velocidade. Como é que a gente calcula essa velocidade no eixo X? ΔS, opa, deixa eu colocar um S maiúsculo aqui, né? ΔS por ΔT. De novo, quanto vale o ΔS? Ó, 1,2. Então, esse cara aqui é o ΔS no eixo X. Tá, vou até colocar aqui, ΔS no eixo X, eu já sei, 1,2. O que falta eu achar? Tempo de queda. Onde você vai achar o tempo de queda? No eixo Y. Acabou, não tem muito segredo, é mais ou menos sempre a mesma ideia, não tem para onde a gente fugir, tá? Esse tipo de questão é assim. Aí, gente, ó, deixa eu dar um pouco mais de espaço ali em cima. No eixo X, o que a gente está procurando então? No eixo Y, perdão, estamos procurando o tempo de queda.
Vamos junto aqui, cara. Lembra da nossa tabelinha? Quando ele está caindo de uma altura de 80 metros, quanto tempo ele demora para chegar no chão? 4 segundos, não é? Bom, se ele está numa altura de 0,8 metros, quanto tempo ele demora para chegar no chão? 0,4 segundos. Dá para você fazer essa analogia também, é uma coisa assim, cara, é muito simples isso, tá? Então, por exemplo, né, vamos falar mais sobre isso. Se você tem um objeto caindo de uma altura de 0,45 metros, quanto tempo demora para ele chegar no chão? Se fosse numa altura de 45 metros, ele demoraria 3 segundos. Como é 0,45, ele vai demorar 0,3 segundos. Todas essas proporções, gente, são válidas, né? Se demorar, ele vai cair de uma altura de 1,25 metros. Quanto tempo demora para ele cair no chão? 0,5, né? Então, se você se lembra, cara, da proporção de Galileu e daquela tabelinha, dá para você resolver coisas além. Mas aí, claro, você pode me falar, né? Mas eu não lembro, não consigo fazer essa analogia aí ainda. Como é que a gente resolve? Do mesmo jeito que a gente resolveu situação passada, a equação da queda livre. S igual a 5 vezes t ao quadrado. Quanto é o nosso S nesse caso, né? O S aqui vai ser 0,8, então 0,8 é igual a 5 vezes o tempo ao quadrado. Isso aqui vai ficar 0,8 dividido por 5. Isso vai ser igual ao t ao quadrado. Eu vou continuar com vocês aqui do lado. 0,8 por 5, já isolando o t quadrado aqui, vai ser igual a 0,16. Tudo bem? E aí, para você calcular quanto vale essa raiz quadrada aqui, né, você já sabe que essa raiz vai dar 0,4 segundos. Esse é o nosso tempo de queda, esse é o nosso vínculo, é esse valor que a gente vai levar para a situação lá no eixo X. Tudo bem, gente? Então, ó, sei o tempo, sei o ΔS aqui no eixo X, é só substituir e calcular. Vamos juntos aqui? Ó, então, substituindo aqui vai ficar 1,2 dividido por 0,4. Primeira coisa que a gente pode fazer, cancela a vírgula, isso vai ser igual a 12 por 4, então o Vx, ó, 12 por 4 é igual a 3 metros por segundo. Vocês entenderam, gente? Tá tranquilo? O que vocês estão achando dessas questões? Manda no comentário aí do vídeo para mim. Tô aqui, ó, prontinho, esperando vocês mandarem mensagem para mim, conversarem comigo para a gente tirar as dúvidas. Tudo bem? Bora fazer mais uma questão para a gente terminar essa aula. Voltei agora para fazer com vocês a questão número 9, a primeira questão dessa nossa aula, e voltamos para a página 28. A questão anterior, a questão número 11, né, nós estávamos lá na página 29. Percebam isso aí, voltei com vocês, tá? E aí, gente, esse módulo tem mais algumas questões aí para a gente fazer, só que assim, eu não vou fazer as outras questões, uma por falta de tempo e outra que elas são muito parecidas. Vocês perceberam as duas questões anteriores, cara, elas são muito parecidas, muito próximas, a ideia vai ser sempre a mesma. Então assim, como a ideia é sempre a mesma, eu vou deixar para vocês pegarem um pouco mais de bagagem, resolvendo as próximas questões de sala, e também para depois vocês resolverem as questões das atividades complementares, tudo bem? Depois deixa isso no caderninho de vocês, vamos ver no fichário de vocês, e aí, claro, cara, quem estuda aprende, né? Quem estuda sempre vai aprender mais. Mas, bom, vamos fazer essa questão. Como sempre, né? Vamos ler, muita calma. Olha só, o que ele está falando para nós? Do alto de uma montanha em Marte, olha que loucura, estamos lá em Marte, né, cara? Vamos continuar aqui. Ele fala assim, ó, na altura de 740 metros em relação ao solo, é atirada horizontalmente, então, assim, novamente, né, estamos numa questão de lançamento horizontal, uma pequena esfera de aço, ó, e ele fala com velocidade de 30 metros por segundo. Então, isso aqui, o que é isso aqui? Eu vou escrever já, né, pra gente não esquecer. Isso que ele falou pra gente, ó, é o Vx, que é igual a 30 metros por segundo. Beleza, ele fala assim, ó, na superfície deste planeta, a aceleração da gravidade é 3,7 metros por segundo. É isso aqui eu vou até anotar, né, cara, porque é diferente na Terra. Então, ó, nesse planetinha bonitinho, vermelho, a gravidade é igual a 3,7, tá? Metros por segundo ao quadrado. Ó, olha o que ele fala. A partir da vertical do lançamento, a esfera toca ao solo a uma distância d em metros. Então tá, ó, vamos desenhar, estamos lá em Marte, planeta vermelho, tudo vermelho, então isso aqui vai ser uma montanha, fiz aqui a montanha. Aí, ó, do alto, né, dessa montanha, vou destacar aqui com vocês, ó, aqui de cima eu vou jogar uma pedrinha, tá? A hora que eu jogar essa pedrinha, ela vai ter aqui uma velocidade horizontal, tá? Você sabe que essa velocidade horizontal é igual a 30 metros por segundo. E aí, ó, qual que é a altura aqui do lugar em que eu estou jogando a pedra? É uma altura de 740 metros, tá? Aí, gente, é claro, vocês sabem, né? Qual que é a trajetória que a pedra vai fazer? Ela vai fazer uma trajetória assim, né? Ela vai vir, tá, lançamento horizontal e vai cair nesse ponto. Então, a pergunta dele para nós é essa aqui, ó. Quanto, né, qual é a distância que a pedra andou
no eixo x, daqui até lá. Então, o que ele quer saber é esse ΔS, vamos chamar de ΔS, nas outras questões eu também chamei de ΔS, isso a gente poderia chamar de d, tá? De distância, tá? Você entendeu, gente? Novamente, o que você precisa saber, né, para calcular essa distância aqui? Você precisa saber o tempo. Onde você vai achar o tempo? No eixo y, né? Percebeu a ideia, cara? É praticamente a mesma coisa. Então, novamente, você tem uma situação no eixo x, que a gente tem que resolver, e você tem também uma situação no eixo y, que a gente vai encontrar o valor do tempo. Ó, pode ir direto, cara, é a equação da queda livre, só que a equação da queda livre não é na Terra, ela é em Marte. Então, a equação da queda livre em qualquer lugar do universo é S igual a gravidade dividido por 2 vezes t quadrado. Como é que você sabe disso? Da onde você tirou isso aqui? Sorvetão, né? Espaço inicial é 0, velocidade inicial é 0, vai sobrar para nós g sobre 2 vezes t quadrado. Se liga nisso, tá? Aí, gente, o que a gente pode fazer? Substituir os valores, né? Então, substituindo os valores, a altura, né? O espaço aqui é 740, isso vai ser igual à gravidade que ele falou para nós, que é 3.7. Fala para mim aí, 3.7, 37 mais 37, quanto que dá? Fala para mim. Bom, vou continuar aqui enquanto você pensa aí. Isso tudo dividido por 2, vezes aqui, ó, o tempo ao quadrado. Já pensou quanto que dá? 37? Então tá bom, vai pensando aí. Vou isolar aqui, ó, vou fazer rapidão, tá, gente? T ao quadrado vai ser igual, ó, o 740 a gente mantém aqui. Esse 2 vai passar multiplicando, então vem para cá, vezes 2. E o 3,7 vai passar dividindo, ó. Então vem para cá, 3,7. Dividindo, tudo bem, gente? Aí, vamos fazer isso aqui juntos. Vamos fazer juntos? Vou descer mais um pouquinho aqui para a gente ganhar um pouco mais de espaço, tá? Só que o que vai acontecer? Vamos manter aqui o t ao quadrado e vamos fazer assim, ó. Isso aqui vai ficar 74 vezes... até 740, tá bom. Vezes 2 dividido, vamos fazer assim, ó. 37 vezes 10 elevado a menos 1. Pegou? 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 Aí, gente, o que eu vou fazer aqui, ó? Se liga. 74 dividido por 37, isso dá 2. Dá 2, né? Aí, presta atenção, esse cara aqui, vem para cima, o que acontece com o sinal dele? Troca o sinal. Então, o que a gente tem? Que o tempo ao quadrado vai ser igual, ó, tem um 2 aqui, um 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Não esquece disso não, tá? Então, 4. Aí, ó, não esquece disso também. Sobrou um 0 aqui, então a gente tem um 0. E esse cara aqui era um outro zerinho que foi para cima também, né? Então, vai ficar aqui mais um 0. Então, o que a gente tem como valor de tempo? Tempo ao quadrado, não, eu vou tirar a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 400, você bem sabe que é 20. Então, o tempo de queda, o tempo total para essa pedra sair lá daquela altura, lá em cima da montanha de Marte, chegar até o chão, foi um tempo de 20 segundos. Então, claro, esse valor de tempo aqui é que a gente vai usar no eixo X. Ó, 20 segundos. Guarda isso aí, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aí, ó, para a gente responder o nosso eixo X aqui, como é que a gente calcula a velocidade? Não é ΔS por ΔT? O que isso quer dizer, então, para nós? Que o ΔS, que é o que a gente quer saber, vai ser a velocidade vezes tempo. Coloquei vezes tempo aqui só para a gente otimizar o espaço, tá? Então, o nosso ΔS lá de baixo vai ser a velocidade, que é 30, vezes o tempo que estava lá embaixo, 20. Então, o nosso ΔS aqui vai ser igual a 600 metros. Vocês entenderam, gente? Ó, lançamento horizontal, cara. O que você tem que se ligar? São dois movimentos. Um movimento no eixo X, um movimento no eixo Y. Faz os dois sempre separados. Quando você junta os dois, você tem um movimento parabólico. Para a próxima aula, vai ser a mesma coisa, só que vamos falar de lançamento oblíquo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Você não pode ficar com dúvida. Apareça no nosso plantão também para tirar nossas dúvidas. E até a próxima aula. Tchau, tchau.